Olá família, bom dia, que alegria te receber aqui em mais um vídeo nosso devocional que acontece de segunda a sábado, todos os dias, 9 horas da manhã aqui no meu canal, e é uma alegria receber você, seja bem-vindo, vamos orar juntos nessa manhã e o tema de hoje é: o seu ministério não termina aqui. O seu ministério não termina aqui. E essa palavra eu creio que vai ministrar muito ao seu coração. Antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, clica nesse botão gostei, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e deixa também o seu comentário com sugestão de temas, pedido de oração que nós vamos estar lendo com muito carinho. Eu quero mais uma vez repetir e dizer que é uma alegria receber você. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso vídeo devocional. O tema de hoje, a palavra de Deus para o nosso coração, está lá em João, capítulo 21, que diz assim, o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Uau! Esse texto mexe demais com o meu coração. Porque existem momentos e fases da nossa vida que a gente pensa que o nosso ministério está arruinado. Que a gente pensa que o nosso ministério acabou aqui e agora. Talvez diante de uma decepção, talvez diante de uma situação que você não teve como evitar, você não teve como remediar, você não teve como controlar. Ela foi uma situação maior do que você, maior do que a sua capacidade de dar uma direção. Jennifer, dê um exemplo. Um exemplo, um divórcio. Uma mulher está ali servindo o Senhor, mas ela é abandonada pelo seu marido. Ele larga ela para uma outra mulher, ele larga ela. Então é uma situação que ela não teve como controlar, ela não teve como evitar. E muitas vezes isso fala muito do caráter. Jennifer, mas os dois erram numa relação. Sim, sempre haverá um erro dos dois. Mas existem situações que fogem completamente do nosso controle. E nós não podemos colocar toda a culpa e todo o peso a respeito daquele que foi prejudicado pela decisão e o erro e o pecado do outro. A verdade é que o pecado, ele sempre gera consequências, sendo que a gente se equivoca ao pensar que essa consequência só vai ser a respeito de mim. Eu errei, então eu vou assumir com as consequências. Não. O erro do pecado, ele gera fruto na vida de outras pessoas, gera fruto nos filhos, gera fruto em pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o seu erro, mas vão ser prejudicadas por causa do seu pecado. Então a gente precisa ter a consciência disso. E o que eu estou falando aqui é a respeito de um homem que foi escolhido por Deus, chamado por Deus. Pedro, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele amava o Senhor. Ele era aquele que dizia: Deus, eu estou contigo até o fim. Ele é aquele que todos diziam: Jesus falou, o que é que estão falando de mim? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele sempre tinha a palavra de Deus ali nos seus lábios, ele cria no Senhor Salvador. Ele dizia, eu amo em João 6, quando Jesus olha para os discípulos, para os 12 que ali estavam com ele, vários outros discípulos, seguidores, viraram as costas e deixaram de seguir Jesus. E Jesus olha para os 12 e fala assim: olha, se vocês quiserem ir, essa é a oportunidade. Se vocês quiserem me deixar, essa é a oportunidade. E diante dos 12, Pedro vai abrir a boca para dizer: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho nenhum outro lugar para ir, eu não conheço outro caminho, eu não conheço outro Deus, eu não tenho outra opção a não ser o Senhor. O Senhor é a minha opção única. E não existe fora de ti outra opção. E ele fez uma declaração tão linda, tão profunda. Mas esse mesmo homem de Deus, ele é um vaso de barro. E é interessante que a gente acha que pelo fato de ser vaso de barro,
isso impede que o divino poder e o que é santo, o que é puro, deixe de habitar aquele vaso. E é interessante que Paulo vai dizer que a excelência do poder habita em vasos de barro, limitados, humanos, frágeis. E há momentos da nossa vida que o inferno olha e diz assim: ganhei essa guerra. Você não canta mais, você não prega mais, você nunca mais vai viver seu ministério. Seu ministério acabou aqui. Diante de uma vergonha que você passou, diante de uma humilhação, ou até mesmo, como Pedro, diante do seu próprio erro, da sua própria precipitação. Porque ele disse que iria com o Senhor até o fim. Mas quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus ele estava ali naquele madeiro, sendo morto, sendo crucificado, ele negou Jesus. E Jesus o avisou que ele o negaria. Ele o negou uma, ele negou duas, ele negou 3 vezes a Jesus. Não foi uma vez. Foram 3 vezes que aquele homem que amava o Senhor o negou. Negou não conhecê-lo, negou não fazer parte daqueles que andavam com Jesus, negou e fingiu, ignorou Jesus, ignorou quem era Jesus na sua vida, porque ele teve medo. E aqui eu vim dizer, o inimigo naquele momento pensou: acabou o ministério de Pedro. Nunca mais vai ser um homem de Deus. Nunca mais vai viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Mas como eu amo Jesus. Jesus é aquele que não abre mão de nós. Jesus é aquele que não abre mão de mim nem de você, a despeito de todos os seus erros, a despeito de todos os seus fracassos, a despeito de todas as tuas precipitações, a despeito de tantas vezes você não ter ouvido a voz do Senhor. Eu vim aqui nesse vídeo devocional dizer para você: Deus não abre mão de você. Deus não abre mão das promessas que Ele tem para você. Pedro se sentiu tão envergonhado, se sentiu tão mal, que ele voltou às velhas práticas. Ele foi pescar. Ele falou: para mim não dá mais ser discípulo, para mim não dá mais para ser alguém que vai ter um ministério. Eu vou voltar a trabalhar com o que eu trabalhava, fazer o que eu fazia. Mas lá, quando ele está lá, tentando esquecer todas as promessas, tentando esquecer todas as palavras que Deus tinha liberado sobre ele, Jesus aparece. Jesus apareceu poucas vezes após a sua ressurreição, e essa é a 3ª aparição de Jesus após a sua ressurreição. Ele aparece de maneira tão linda que deixa Pedro impactado, e ele sai correndo e vai ao encontro do Senhor. E o Senhor prepara para ele um alimento, um peixe. Já ele estava pescando, mas eu já tenho peixe, eu já tenho aquilo que a gente precisa. E o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Deus perguntou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Sabe o que eu aprendo? É que cada erro da nossa caminhada, cada fragilidade do nosso viver, do nosso agir, haverá uma graça do Senhor nos aguardando para nos perguntar e dizer: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, porque eu ainda tenho promessa e propósito para você. Você errou? Volta para mim, porque eu ainda tenho promessa para você. Você errou? Eu ainda tenho algo a fazer na sua vida. Se você ainda me amar, eu ainda tenho algo a fazer na sua vida. Eu quero dizer para você que o seu ministério não acabou, e esse homem ele foi levantado pelo próprio Deus de maneira tal, tão restaurado, tão renovado pelo Senhor, que logo após a descida do Espírito Santo ele pregou e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Ei, você não tem ideia do que Deus pode fazer pela sua vida. Quando parecer que está tudo acabado, lembre-se que em Deus você pode viver um novo, um recomeço maior, e vai ser muito mais grandioso do que aquilo que o inimigo achou que tinha ganhado e prevalecido em sua vida. Vamos orar? Jesus, muito obrigada pela tua palavra, abençoa a vida de cada um que aqui está. Nenhum ministério vai ser interrompido, nenhum ministério será paralisado, nenhuma promessa deixará de ser cumprida na vida dos teus filhos. Tudo que o Senhor começou, o Senhor completará. E a nossa resposta é: sim, Pai, nós te amamos.
Sim, Pai, nós cremos que viveremos em Ti uma nova história. Ativa a fé no nosso coração e tira de nós toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que atrapalha, que possamos ver o recomeço que o Senhor deseja realizar. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso plano devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.